Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. As preleções do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas têm por base o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma característica especial, pois traz em seu bojo todas as leis morais contidas nos evangelhos tradicionais. E são analisadas as passagens ali contidas nos evangelhos tradicionais a partir da doutrina espírita e seus axiomas, seus princípios. Ora, o Evangelho segundo o Espiritismo, em cada um de seus capítulos, tem um título principal que vai estar baseado numa passagem evangélica e subtítulos que dão apoio às explicações dadas pelo plano espiritual. Dessa maneira, analisamos cada uma dessas passagens a fim que possamos ter um crescimento moral, nossa reforma íntima. Dessa maneira, nos coube falar hoje sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, tendo como título principal Bem-aventurados os puros de coração. Mateus capítulo 5, versículo 8. E como subtítulo, que será objeto da nossa exploração temática, Marcos capítulo 10, versículos de 13 a 16, vinde a mim as criancinhas. Antes que entremos no tema propriamente dito, nos convém fazer uma oração inicial. Então, cerremos nossos olhos, busquemos o plano espiritual, rogando ao Pai de amor, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, ao Mestre Jesus, às equipes espirituais, que possam nos dar condições que, entendendo a palavra do Mestre, possam estas calarem fundo em nossa alma e que essas palavras tornem-se ações na direção do bem e pouco a pouco possamos realizar nossa reforma íntima. Ilumina-nos, Senhor, em nossos bons propósitos. E assim, podemos iniciar a preleção do dia de hoje. Bem-aventurados os puros de coração. Nos permita ler a passagem de Marcos, onde ele trata, vinde a mim as criancinhas. Consta nos textos. Apresentaram-lhe então criancinhas a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se-lhe e disse: deixar vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, nele não entrará aquele que não receber o reino de Deus como uma criança. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Marcos capítulo 10, versículo de 13 a 16. Ora, na doutrina espírita, nós buscamos a ideia principal do texto. E Jesus diz ali, faz alguma comparação com criancinhas. Mas diante da lei da reencarnação, sabemos que as crianças são espíritos antigos. De que estaria falando ele então? Sabemos que Jesus, em outras passagens, como no diálogo com Nicodemos, João 3, de 1 a 12, ele confirma a reencarnação. Também, esse texto mais curto que nós podemos explorar um pouquinho mais, né? Em Mateus capítulo 17, de 10 a 13, seus discípulos perguntam: os escribas dizem que Elias deve vir antes. E ele responde: Elias já veio e o trataram como o aprouveram, ou seja, mataram. Dessa maneira, todos os discípulos entenderam que falavam de João Batista. Ora, João Batista, filho de Zacarias e de Isabel, todos sabiam que tratar-se de uma pessoa comum daquela comunidade, que viram nascer, viram crescer até os seus dias finais.
Portanto, João Batista não era o próprio Elias no sentido físico, horas. Mas se Jesus afirma que ele é Elias, só tem um jeito. Ele está reencarnado como João Batista. Desse princípio, então, podemos entender que Jesus sabia, obviamente, da reencarnação e as colocou aos apóstolos e seus discípulos. Então, quando ele fala das criancinhas, do que é que ele está falando, entendendo que essas crianças já são espíritos já que tiveram outras encarnações, outras vivências e voltam a esse plano terrestre a fim de poder aprimorarem a sua capacidade moral e intelectual. Devemos recorrer a algumas questões. A primeira questão, o que dizem os estudantes, os cientistas das questões do desenvolvimento humano? Se pegarmos Jean Piaget, que foi um pedagogo, estudou as questões do desenvolvimento humano, ele divide o desenvolvimento humano em pelo menos 4 partes. De 1 aos 3 anos, mais ou menos, 2 anos, 3 anos, ele chama de desenvolvimento sensório-motor. Começa a se mexer, a conhecer o corpo e suas atividades. Depois, dos 2, 3 anos até os 7, chama-se de pré-operatório. Dos 7 aos 12, ele classifica como condições de fazer operações concretas. E dos 12 em diante, as operações formais. Então a gente nota que existe um desenvolvimento, uma linha de desenvolvimento em que esse espírito reencarnante vai tomando conta do seu corpo à medida que ele vai se desenvolvendo. Também, se recorrermos a Hipócrates, pai da medicina, que viveu lá pelo século IV a.C., ele também disse que todos nascemos com um certo temperamento. Aliás, classifica em 4 temperamentos. E isso é muito fácil de se observar quando a gente vai a uma maternidade e vê as crianças ali que logo nasceram, sempre tem uma mais agitada, uma mais quieta, uma mais chorona, etc, etc, que vão dar base ao caráter dessa pessoa. Os cientistas da nossa atualidade dizem que isso aí é resultado do embaraçamento genético. Nós entendemos tratar-se de perfis de caráter de outras encarnações que continuam com esse espírito reencarnante. E também outros estudos demonstram que até os 3 anos, 2 anos, 3 anos, se montam as bases do caráter da pessoa, daquele espírito reencarnante. E depois dos 3 aos 7, se dá um pequeno polimento, dentro das questões familiares ali constantes. Dos 7 aos 12, existem os primeiros enfrentamentos sociais, em particular nas escolas, quando a criança começa a entrar nesse desenvolvimento mais social. E dos 12 em diante, então, após a puberdade, quando começa a adolescência, ele começa a sedimentar esses conhecimentos, que vai entrar em choque com os conhecimentos de encarnações anteriores. E ele começa a tomar posse do seu corpo como um espírito individual, sem liames com qualquer outra coisa que não seja ele mesmo. Portanto, com seus valores. E aí tem aquelas crises de adolescência, que vai até 20, 21, 22 anos, não é? E daí em diante, então, ele faz seu modus operandi, seu caráter está completo, suas personalidades desenvolvidas, então ele começa a seguir o seu caminho. Então, sendo Jesus o médico das almas, ele entendia de todas essas coisas. Mas há mais um aspecto a considerar. Se não, vejamos, o que diz a doutrina espírita a respeito disso? O processo reencarnatório, ele traz um corpo novo a um espírito antigo. E, obviamente, quando vai ser feito esse processo reencarnatório, o espírito entra num estado de torpor, numa sonolência, para poder começar num novo corpo.
uma nova atividade, um novo caminho. E assim tem que ser, para que ele possa esquecer parcialmente as suas atividades anteriores, para que ele possa realmente, entre aspas, resetar, dar início a uma nova vida, que é a mesma, porque a vida não acaba, a morte não acaba com a vida. A vida é uma sequência direta, é uma linha reta nesse sentido. Ora, o corpo ainda muito novo, ele não tem condições de pegar todas as percepções espirituais, dando aí um pedaço capaz de se colocar em novos valores. É de conhecimento de todo mundo que uma pessoa já adulta, na idade madura, as suas ideias vão sendo mais fixas, em função das experiências que teve nessa encarnação e nas outras. Mas uma criança, ela tem no seu início nesse mundo terrestre, ela tem condições de alterar valores que vieram de outras encarnações. Aliás, é por isso que se encarna reincidentemente, a fim de que esses valores vão sendo aliados, vão sendo contemplados, vão sendo mexidos na direção do bem. Ora, Jesus, sabendo disso, quando diz que que terão o reino dos céus, aqueles que se assemelham às crianças, ele não está a dizer que o céu é uma festa, um buffet infantil. Ele está a dizer que aqueles que têm a humildade de uma criança, a simplicidade de uma criança, esses sim entrarão no reino dos céus. E isso é ser puro de coração, porque a criança em tenra idade, ela não tem as maldades do mundo de modo geral, né? Então, ela consegue absorver outros conhecimentos. Ela pede colo, ela busca aquele que entende que pode protegê-la, ela busca aquele que entende que pode saber um pouco mais, está aberta aos conhecimentos, está buscando um jeito de viver melhor dentro daquele aspecto material que ela se inseriu. Isso é que Jesus estava a dizer. Portanto, quando Jesus diz bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurado significa bem-aventurados, boa ventura, ventura é caminho, estão no bom caminho aqueles que têm puro o coração. E como referência, ele dá a criança, embora sabendo que aquele espírito reencarnante é um espírito antigo, com seus valores, seus defeitos todos, e reencarnou justamente para poder lapidá-los. Então, Jesus, buscando uma referência para os discípulos, a todos aqueles que lhes assistiam, ele trazia a criança como símbolo desse coração puro. A criança como aquele ser trôpego que caminhando ainda pede colo, pede mão. Como devemos ser diante da doutrina cristã, diante dos conhecimentos e da palavra do Mestre. Essa pureza de coração nos faz brigar, talhar, jogar fora o orgulho, o egoísmo, que é, em primeira análise, tudo o que Jesus vem e nos manda fazer. A humildade e a pureza de coração, a simplicidade, que acabemos com o nosso egoísmo, que acabemos com os nossos castelos de areia, que rapidamente são destruídos pela realidade. Devemos colocar o nosso tesouro aonde os ratos não roem, os ladrões não roubam, a ferrugem não destrói. Isso está em Mateus também, Mateus 6, de 19 a 23. É disso que Jesus fala sempre. Quando no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, meu reino não é deste mundo, está a dizer que os valores que são colocados pela sua palavra são valores
que estão ligados, coligados a mundos superiores da onde ele procede. Ele foi criado simples e ignorante, como também nós somos, mas conseguiu ultrapassar os limites e conseguiu chegar aos mundos ditosos e felizes. E de lá procede para poder nos trazer a mensagem de como procedemos para também chegarmos lá. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Dessa maneira, mestre amado, queremos estar no seu caminho, na sua luz. Somos sim crianças trôpegas, às vezes rebeldes, mas crianças que buscamos a pureza de coração para encontrar a sua doutrina, para fazer das suas palavras ações e que essa ação possa colaborar em nossa reforma íntima, que sabemos ser difícil, mas estamos dispostos a caminhar pelas espinheiras, estamos dispostos a superar as dores, a entender que a vida é muito maior que qualquer coisa, que a caridade é o caminho da salvação, aliás, tendo como frase de base do Espiritismo: fora da caridade não há salvação, no sentido do crescimento interior de cada um. Mestre amado, dizeis: conheço a cada um de vós, não foste vós quem me escolheste, mas eu quem os escolhi um a um. Vinde a nós, ó Mestre, que nós possamos superar as nossas sombras, os nossos medos, as nossas inquietações, porque em Ti há paz, em Ti há felicidade, em Ti toda a solução dos problemas. Médico das almas, que nós consigamos purificar dia a dia nosso coração e sermos como crianças pequeninas, sim, mas crianças no sentido de buscar esse conhecimento, buscar essa luz, buscar essa vida, porque confiamos em Ti. És o bom pastor e disseste: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Somos uma dessas ovelhas, Senhor. Estamos meio que perdidos nesse momento, mas confiamos em nosso pastor, porque sabemos também que disseste: nenhuma palavra do meu texto será alterada e se cumprirá até o final dos tempos. Sê conosco, Senhor, nesses nossos bons propósitos, e que assim seja. Como parte desse final de preleção, fazemos uma vibração, porque é uma parte da gente poder doar alguma coisa para alguém, fluidos benéficos que possam trazer a felicidade e a paz a mentes já um pouco perturbadas pela dor, pela depressão, pela ansiedade. Então, a vibração ela se compõe de alguém ordenando, coordenando o que iremos vibrar. Nós então cerramos os olhos, elevamos nosso pensamento ao Mestre Jesus e emitimos bons pensamentos a cada um desses casos que vão sendo ditos. Esses bons pensamentos, então, vão permeando aqueles ambientes mentais. Por isso se fala a quem vibrar ou a que vibrar, e dá-se um tempo para que as pessoas possam fazer essa vibração. Assim, podemos começar cerrando nossos olhos, buscando o Mestre Jesus, a espiritualidade, e dizendo: Mestre amado, sabemos que nesse momento podemos doar o melhor de nós, a fim de que pessoas que estão trôpegas no caminho, que estão passando pelas dores, pelas dificuldades da encarnação, possam ser assistidas e aliviadas para que enxergue a sua luz, Mestre. E assim, entendemos que nos leitos dos hospitais existem irmãos nossos em sofrimento, com as dores do corpo, que possam eles, nesse momento,
receber o bálsamo da sua presença, das equipes espirituais, para que aliviem as suas dores. Ainda, pelas ruas perambulam crianças, tenra idade, ainda necessitando do apoio da espiritualidade, que elas encontrem um lar, encontrem um apoio em seus familiares e possam reverter este caminho e possam encontrar a palavra do Mestre e possam se desenvolver na direção da sua luz, Mestre. Também, agora, podemos vibrar por alguém que a gente conheça que esteja passando por dificuldades. Que essa vibração possa chegar até essas mentes e possam fazer ali um aconchego de paz, de felicidade. Que os problemas fazem parte da encarnação e que tudo passa. Tudo será superado. Tudo tem solução. Então, que continue a viver em paz e crescer a cada dia. Vibremos pelos nossos familiares, todos quantos se nos rodeiam no círculo que nos foi proposto nessa encarnação, que eles possam estar irmanados em corpo e espírito, a fim de que o círculo familiar se torne um lugar de prazer, um lugar de aconchego. E, finalmente, vibremos por nós mesmos. Nós que nos encontramos nesse caminho da busca da paz interior, da busca da luz do Mestre, que nós possamos a cada dia entender melhor a sua palavra, Mestre, que possamos a cada instante reavivar os seus princípios e encontrar na caridade a obra de maior valia nesta encarnação. E dessa maneira, se conosco, Senhor, agora e sempre. Luz e paz a todos. Muito obrigado.